O cheiro de sal e peixe penetrou tão profundamente em sua pele que Olivia há muito tempo deixou de notá-lo. Ele se tornou parte dela, assim como a dor lancinante na região lombar ao final de um turno de 12 horas. Gotas frias de gelo derretido escorriam pelo seu avental amarelo, enquanto suas mãos, vermelhas e calejadas, habilmente evisceravam mais uma cavala. O mercado ao seu redor zumbia incessantemente. Os gritos dos vendedores, as risadas dos compradores e o barulho das negociações se fundiam em um zumbido interminável, que à noite lhe causava dor de cabeça. Mais um dia, pensava ela, deslizando a faca pelas escamas prateadas. Preciso aguentar mais um dia. Pensamentos sobre contas não pagas e remédios para Maya, sua irmã mais nova, eram o pano de fundo constante de sua vida. Eles eram mais intensos do que o cheiro de peixe e mais frios do que o gelo sobre o qual ela estava deitada. Uma senhora idosa, a senhora Henderson, sua cliente habitual, aproximou-se do balcão. Ela olhou com desconfiança para as carcaças brilhantes. "Como está a pesca hoje, querida?" perguntou ela, embora perguntasse isso todos os dias. "Há algo que valha a pena?" "O peixe mais fresco, senhora Henderson", respondeu Olivia com um sorriso discreto. "Chegou esta manhã, direto dos barcos. Como de costume, meia dúzia de sardinhas?" "Sim, por favor, querida." A mulher acenou com a cabeça. "E me pese aquele pedaço de salmão, por favor. Meu filho e sua família virão nos visitar. Quero agradá-los." "Claro, é uma ótima escolha", disse Olivia, embrulhando o peixe em papel manteiga. Ela pensou em quanto tempo fazia desde que ela e Maya tinham um jantar festivo. Cada centavo era importante. Cada dólar ganho já estava mentalmente distribuído. Parte para o aluguel, parte para a comida, a maior parte para novas ampolas para a irmã. "São $11,50, ela disse. A senhora Henderson estendeu o dinheiro, pegou o pacote e olhou calorosamente para a garota. "Você é uma menina muito boa, Olivia. Tudo vai dar certo para você." Olivia apenas acenou com a cabeça em agradecimento. "Espero que sim", ela sussurrou para si mesma, colocando o dinheiro na caixa registradora. "Espero muito que sim." Ao anoitecer, o fluxo de clientes diminuiu e o mercado começou a esvaziar lentamente. Olivia varreu os restos de gelo e lavou cuidadosamente o balcão até que seus músculos começaram a doer de tanto esforço. Ao lado, o velho Martin, comerciante da barraca vizinha, empacotava seus legumes. "Foi um dia difícil, não é, Olivia?" Ele resmungou, levantando uma caixa de tomates. "Muito difícil, Sr. Martin", ela concordou, torcendo o pano. "Parece que hoje estava especialmente lotado. O fim de semana está chegando, então as pessoas estão fazendo compras." Ele sorriu amigavelmente. "Tudo bem. Adeus, garota. Descanse." "Boa noite para você também", ela respondeu. Quando a última lasca foi removida, ela tirou o avental amarelo e saiu para a praça vazia. Ela já estava prestes a virar para o ponto de ônibus, quando, de repente, seu olhar se fixou em um carro preto e elegante. Ele estava estacionado do outro lado da rua, e carros como aquele nunca circulavam por ali. Atrás do vidro escuro estava um homem de terno caro. Ela não conseguia ver seu rosto, mas sentia seu olhar fixo e perscrutador sobre si. Esse olhar fez seu coração parar. Ela ficou desconfortável e acelerou o passo, sem olhar para trás. Um momento depois, ela ouviu o barulho suave do motor. O carro arrancou suavemente e se afastou, desaparecendo no crepúsculo da tarde. Olivia parou no ponto de ônibus, tentando acalmar uma estranha inquietação. Que encontro tinha sido aquele que mudou sua noção de tranquilidade? No dia seguinte, Olivia quase se esqueceu do carro estranho. Novas preocupações substituíram as ansiedades do dia anterior.
De manhã, Maia estava com uma tosse forte e Olivia foi trabalhar com o coração pesado. Ela estava novamente atrás do balcão, realizando mecanicamente as tarefas habituais, quando uma figura alta apareceu diante dela. Só ele não, pensou ela, com um sentimento de apreensão. Ela percebeu imediatamente que era ele, o homem do carro de ontem. Ele vestia um terno azul perfeitamente cortado, que parecia inadequado no meio das fileiras de peixes. Seus cabelos escuros estavam cuidadosamente penteados, e o olhar de seus olhos cinzentos era frio e avaliador. Ele parecia um predador que acidentalmente havia entrado em um curral. O que uma pessoa assim poderia esquecer neste lugar? Ela pensou involuntariamente. Quero o melhor atum que você tiver, disse ele em tom autoritário, que não admitia objeções. E rápido, pois tenho pouco tempo. Todos os atuns são frescos, senhor, respondeu Olivia calmamente, apontando para os peixes. Você pode escolher qualquer pedaço. Ele olhou com desdém para o balcão, depois voltou a olhar para ela. Não entendo de tipos de peixe. Pago muito dinheiro para que você escolha. Olivia sentiu uma pontada de irritação com a arrogância dele. Ela silenciosamente escolheu o melhor pedaço, pesou-o e começou a embrulhá-lo. De repente, ela percebeu como o rosto dele mudou. Ele empalideceu e gotas de suor apareceram em sua testa. Ele agarrou a garganta com a mão. Sua respiração ficou rápida e irregular. Os curiosos começaram a se reunir ao redor. Vejam o que está acontecendo com ele, sussurrou alguém. Ele está mal. Chamem um médico, exclamou uma mulher. Mas Olivia não se abalou, porque já tinha visto isso antes. Sua irmã Maia às vezes tinha ataques semelhantes. Olhe diretamente para mim, disse ela com firmeza e em voz alta, saindo de trás do balcão. Ela se aproximou dele. Você precisa respirar. Apenas respire comigo. Ele olhou para ela com um olhar confuso, incapaz de se concentrar. Não consigo respirar. Ele sussurrou com pânico na voz. Você consegue. A voz dela soava confiante e calma. Inspire lentamente. Isso mesmo, assim mesmo. Agora expire lentamente. Vamos lá de novo. Inspire e expire calmamente. Ela pegou a mão dele e colocou-a sobre o peito, para que ele sentisse o ritmo da sua respiração. A palma da mão dele estava gelada, apesar do suor no rosto. Ele era maior e mais alto, mas naquele momento parecia incrivelmente vulnerável. Aos poucos, a respiração dele começou a se estabilizar. A cor voltou ao rosto dele. Ele parou de agarrar a garganta e lentamente baixou a mão. O pânico em seus olhos deu lugar à confusão. A multidão exalou em desapontamento e começou a se dispersar. Olivia deu um passo para trás. Você já está muito melhor. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Ele acenou com a cabeça em silêncio, ainda tentando se recompor. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Para o rosto cansado, as mãos ásperas, as roupas velhas sob o avental amarelo. Ele viu aquela que acabara de salvá-lo de um ataque de pânico. Você salvou minha vida, disse ele baixinho, sem a autoridade anterior na voz. Você só teve um ataque de pânico, ela respondeu simplesmente, voltando para trás do balcão. Isso pode acontecer com qualquer um. Ele ficou parado por mais um momento em silêncio, organizando seus pensamentos. Estou em dívida com você, ele finalmente disse, já com mais firmeza. Voltarei amanhã e decidiremos como exatamente você receberá sua gratidão. Com essas palavras, ele se virou e foi embora, deixando no balcão o dinheiro pelo atum que não havia levado. Olivia ficou olhando para ele, e um arrepio percorreu sua pele, que nada tinha a ver com o gelo no balcão. Era um pressentimento de mudanças inevitáveis. Durante todo o dia seguinte, Olivia trabalhou como se estivesse em uma névoa. As palavras do estranho, "Amanhã eu voltarei", ecoavam em sua cabeça, abafando o barulho do mercado.
Ela esperava por ele com uma estranha mistura de medo e curiosidade. O que ele poderia querer dela? O que ele quer de uma simples vendedora de peixe? Ela se perguntava repetidamente. As horas se arrastavam dolorosamente, e cada vez que um homem alto aparecia no balcão, seu coração parava. Ele chegou quando ela já estava terminando de arrumar seu local de trabalho. Apareceu tão repentinamente quanto da última vez, como se tivesse se materializado das sombras do entardecer. Hoje, ele vestia um terno cinza sóbrio e parecia ainda mais distante e concentrado. Ele não se aproximou do balcão, mas esperou em silêncio ao lado até que ela terminasse. "Podemos conversar?" Sua voz soou atrás dela quando ela tirou o avental. Olivia estremeceu e se virou. "Sim, estou ouvindo", respondeu ela, tentando não deixar a voz tremer. "Não gosto de ficar em dívida", começou ele sem preâmbulos, com um olhar direto e penetrante. "Você me fez um favor e quero pagar por isso. Diga o seu preço." Suas palavras soaram tão simples e cotidianas, como se estivesse falando sobre a compra do mesmo atum. Olivia ficou ofendida. "Não foi um favor pelo qual se cobra", ela respondeu em voz baixa, mas firme. "Eu apenas ajudei uma pessoa que estava passando mal." O homem ergueu ligeiramente a sobrancelha. Ele claramente não esperava essa resposta. "Eu aprecio seus nobres impulsos, mas estou acostumado a medir tudo em dinheiro. É mais fácil para todos. Quanto você precisa? 10.000? 20? 20.000, ecoou em sua cabeça. Essa quantia poderia resolver todos os seus problemas por um ano. Ela poderia pagar o tratamento de Maia, mudar para um apartamento melhor, esquecer o cheiro de peixe. Mas algo dentro dela se rebelou contra esse acordo. Ela sentia que, ao aceitar esse dinheiro, perderia algo muito mais importante. "Não preciso do seu dinheiro, senhor", repetiu ela. "Por que recusar algo que você tanto precisa parece ser a única decisão certa?", pensou ela com amargura. Ele franziu a testa e seus olhos revelaram perplexidade. "Toda pessoa tem seu preço, senhorita. Talvez eu não tenha oferecido o suficiente." Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou de lá um cartão preto fino de plástico fosco. "Tudo bem, vamos fazer assim", disse ele, estendendo-lhe o cartão. "Você salvou minha vida, pegue isso. Não há limite. Você pode comprar tudo o que quiser. Uma nova casa, uma nova vida, tudo o que quiser." Olivia olhou para o cartão como se fosse uma cobra. Ela não via nele uma salvação, mas uma armadilha. Era tão simples, tão tentador, mas sua resposta o atingiu profundamente. "Não posso aceitar isso", sussurrou ela, dando um passo para trás. "Por favor, simplesmente vá embora." Pela primeira vez durante toda a conversa, ele parecia realmente confuso. Ele olhou para ela como se estivesse tentando resolver um enigma complexo. Ele não conseguia entender por que aquela pobre garota com roupas surradas recusava uma fortuna. "Por quê?", perguntou ele quase sussurrando. "Porque não é certo", respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. "Minha ajuda não está à venda." Ele ficou em silêncio por um longo tempo, estudando o rosto dela. Parecia que finalmente havia entendido algo. Ele guardou o cartão de volta no bolso. "Você é uma mulher incrível", disse ele finalmente, e em sua voz soaram novas notas, semelhantes a respeito. "Talvez eu realmente tenha me enganado. Dinheiro não é o que você precisa." Ele fez uma pausa. Seu olhar ficou ainda mais sério. "Mas mesmo assim, não posso ir embora e deixar tudo como está. Se você não quer aceitar o dinheiro como presente, então ganhe-o. Estou lhe oferecendo um emprego." A palavra emprego pairou no ar frio da noite, ressoando pesada e sombria. Soou tão inadequada quanto seu terno caro, em meio aos cheiros de peixe e sal. Olivia olhou para ele, tentando ler alguma coisa em seus olhos cinzentos e impenetráveis. Seu primeiro pensamento foi de desconfiança. Parecia uma piada cruel, mas um truque que ela não conseguia decifrar.
Que tipo de trabalho um milionário poderia oferecer a uma vendedora de mercado? Que trabalho? Ela perguntou, e sua voz soou mais baixa do que ela queria. Eu só sei limpar e vender peixe. Duvido que você precise dessas habilidades no seu mundo. Suas habilidades não têm nada a ver com isso, ele respondeu, e não havia nenhum traço de zombaria em sua voz. O que eu preciso não pode ser comprado ou medido com dinheiro. Eu preciso da sua essência, da sua tranquilidade. Ela franziu a testa sem entender. Suas palavras soavam como um enigma, e isso a assustava ainda mais. Não estou entendendo nada, ela admitiu honestamente. Diga diretamente o que você precisa de mim. Julian fez uma pequena pausa, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Tenho uma irmã mais nova, chamada Charlotte. Ele começou lentamente. Ela ficou doente por muito tempo, e embora agora seu estado físico esteja estável, seu espírito está abatido. Ela quase não sai do quarto, não fala com ninguém. Os médicos dizem que ela precisa mais de companhia do que de cuidados. Ela precisa de alguém que simplesmente esteja ao seu lado. Alguém calmo, sensato, que não tenha pena dela nem a pressione. Ele olhou para ela novamente com seu olhar penetrante. Anteontem, eu estava à beira de um ataque de pânico. Eu sei como é quando sua própria mente se torna sua inimiga. E eu vi como você se comportou. Você não se assustou, não se perdeu. Você irradiava tanta confiança que eu involuntariamente me submeti a você. É exatamente disso que Charlotte precisa agora. Preciso de alguém que seja uma companheira para ela. Que passeie com ela, leia, converse se ela quiser, que simplesmente esteja ao lado dela. Olivia ouvia-o, e dois sentimentos lutavam dentro dela. Por um lado, a história dele a comoveu. Ela pensou em sua Maia, em sua fragilidade e vulnerabilidade. Ela entendia o que era cuidar de uma pessoa doente. Por outro lado, a proposta parecia fantasiosa demais. Mudar-se para um mundo de luxo apenas para ficar ao lado de uma garota desconhecida. Mas por que eu? Ela sussurrou. Há muitas cuidadoras profissionais, psicólogos, pessoas com formação acadêmica. Porque todos eles querem o meu dinheiro. Ele respondeu secamente. Eles verão Charlotte como mais um projeto, como uma forma de ganhar dinheiro. E você, ele fez outra pausa, ontem recusou uma fortuna porque achou que era errado. Você é uma pessoa que não pode ser comprada. É por isso que posso confiar em você. A lógica dele era impecável e desarmante. Ela não sabia o que responder. Quais são as condições? Ela perguntou, percebendo que a conversa tinha ido longe demais para simplesmente recusar. Você vai morar na minha casa, em uma ala separada. Ele começou a enumerar. Manutenção completa. Você não vai precisar se preocupar com nada. E o salário? $5.000 por semana. O número atingiu Olivia como um golpe físico. Seus olhos escureceram. 5.000 por semana. Não era apenas uma quantia, eram os melhores médicos para Maia. Era uma vida sem medo do amanhã. Era liberdade. Porque a proposta que deveria trazer alívio parecia o fardo mais pesado de sua vida? Não posso. Ela deixou escapar. Tenho uma irmã. Ela também está doente e não posso deixá-la sozinha. Eu sei sobre sua irmã, disse Julian calmamente. Olivia estremeceu. Eu descobri tudo sobre você. Maia, 22 anos, doença respiratória rara. Ela precisa de um tratamento caro que você não pode pagar. Ela pode ir com você. Na minha casa, há assistência médica 24 horas por dia. Os melhores especialistas poderão examiná-la e escolher a terapia adequada. Esse foi o golpe final e decisivo. Ele não apenas lhe ofereceu um emprego, ele ofereceu salvação para a pessoa mais querida da vida dela. Ela percebeu que não tinha sido uma decisão espontânea da parte dele. Ele tinha pensado em tudo, calculado tudo. Ele se aproximou dela, já conhecendo todos os seus pontos fracos. Você planejou tudo isso, disse ela baixinho. Eu sempre planejo tudo.
confirmou ele. Não estou pedindo que você me dê uma resposta agora. Entendo que é uma decisão muito séria. Ele tirou do bolso um cartão de visita de papelão grosso. Nele havia apenas o nome Julian e um número de telefone. Ligue para mim amanhã antes do meio-dia, disse ele, colocando o cartão na palma da mão dela. Se você concordar, um carro irá buscá-la. Se não, nunca mais vou incomodá-la. Ele se virou e foi embora, deixando-a sozinha no meio do mercado vazio. Olivia olhou para o pequeno pedaço de papelão em sua mão. Parecia um bilhete para outra vida. Mas ela não sabia se era para o paraíso ou para uma prisão. Durante todo o caminho para casa, ela apertou o cartão com tanta força que os cantos afiados cravaram-se em sua pele. Quando ela entrou em seu pequeno apartamento, foi recebida pelo tosse suave de Maya, vindo do quarto. Olivia foi até ela. A irmã dormia um sono inquieto, seu rosto pálido estava exausto. Na mesinha de cabeceira havia uma embalagem quase vazia de remédio. Olivia sabia que ela quase não tinha mais dinheiro para comprar outro. Ela olhou para a irmã adormecida e depois para o cartão de visita em sua mão. Ela não tinha escolha. Na manhã seguinte, exatamente às 11 horas, Olivia discou o número do cartão de visita com a mão trêmula. Os toques pareceram uma eternidade. Talvez ele tenha mudado de ideia, pensou ela com esperança e medo, mas ele atendeu após o segundo toque e sua voz estava tão calma e confiante quanto ontem. Estou ouvindo, disse ele. É a Olivia, sussurrou ela ao telefone. Aceito o seu trabalho. Eu sabia que você aceitaria, respondeu ele sem surpresa. O carro estará na sua casa em 1 hora. Esteja pronta. Ele desligou o telefone sem lhe dar tempo para perguntas. Olivia baixou o telefone, sentindo um arrepio percorrer suas costas. Esteja pronta. Ele sabia que ela levaria Maya. Ele sabia de tudo. A conversa com a irmã foi a mais difícil. Maya, fraca e pálida, ouvia-a com os olhos arregalados de horror. Mudar-me? Para a casa de um homem desconhecido? A voz dela tremia. Liv, isso é loucura. Quem é ele? Não o conhecemos. Eu sei, querida. Parece assustador. Olivia segurou as mãos frias da irmã. Mas não temos outra escolha. Ele prometeu que você será atendida pelos melhores médicos. Entende? Os melhores. Temos uma chance. E que trabalho é esse? O que você vai fazer? Maya não desistia. Vou ser acompanhante da irmã dele, respondeu Olivia evasivamente. Ela não queria assustar Maya ainda mais com detalhes. Apenas conversar, passear, ler livros. Nada complicado. Por favor, confie em mim. Estou fazendo isso por você. Os olhos de Maya estavam cheios de lágrimas, mas ela assentiu. Ela sempre confiou na irmã mais velha. Exatamente 1 hora depois, o mesmo carro preto que ela tinha visto no mercado parou em frente à antiga casa delas. O motorista, vestido com um uniforme formal, saiu do carro e abriu a porta para elas em silêncio. O interior do carro cheirava a couro e luxo. Era um mundo diferente, e elas estavam dando o primeiro passo para entrar nele. A viagem transcorreu em silêncio. Olivia olhava pela janela para as ruas agitadas de seu bairro pobre, que davam lugar às avenidas bem cuidadas dos bairros ricos. Maya estava sentada ao lado, encolhida, e Olivia segurava firmemente sua mão. A casa era uma enorme propriedade, escondida atrás de uma alta cerca de ferro forjado. O edifício moderno de vidro e concreto parecia frio e inacessível, como uma fortaleza. Na entrada, elas foram recebidas por uma senhora idosa vestida com um vestido preto sóbrio. Meu nome é Sra. Peterson, sou a governanta. Ela se apresentou com uma voz seca e sem emoção. O Sr. Julian pediu para acomodá-los. Venham. Ela os conduziu por um enorme hall, onde os passos ecoavam no silêncio. Por dentro, a casa era tão fria quanto por fora. Minimalismo, materiais caros, total ausência de aconchego. Seus quartos ficavam em uma ala separada. Eram 2 quartos espaçosos com banheiros, decorados com a luxuosidade impessoal de um hotel.
Acomodem-se. O médico da senhorita Maia chegará em 1 hora, informou a senhora Peterson. O almoço será servido em seus quartos. O Sr. Julian está ocupado agora. Ele se encontrará com vocês à noite. E onde está a irmã dele? Onde está Charlotte? Perguntou Olivia. A senhora Peterson apertou os lábios por um instante. A senhorita Charlotte está em seu quarto. Não devem incomodá-la sem uma indicação direta do Sr. Julian. Com essas palavras, a governanta retirou-se, deixando-as sozinhas. Maia sentou-se cansada na cama. Estou com medo, Liv, sussurrou ela. Não tenha medo. Estou aqui, respondeu Olivia, embora seu próprio coração batesse forte de medo. Ela se aproximou da enorme janela. Dela se abria uma vista para o jardim perfeitamente aparado, que parecia tão sem vida quanto toda a casa. Ela se sentia como um pássaro preso em uma gaiola dourada. À sua frente havia o desconhecido, e ela não sabia se teria forças para suportar essa provação. À noite, a senhora Peterson voltou. O Sr. Julian está esperando você em seu escritório, disse ela. Olivia seguiu-a pelo longo corredor. A governanta parou diante de uma porta maciça de madeira escura, acenou com a cabeça e saiu. Olivia respirou fundo, preparando-se, e bateu suavemente. O escritório de Julian era enorme e quase vazio. Uma mesa, 2 cadeiras e uma janela panorâmica que ocupava toda a parede, atrás da qual o crepúsculo já se aproximava. Ele estava de pé junto à janela, de costas para ela, olhando para o jardim. Sente-se, disse ele sem se virar. Olivia sentou-se na cadeira, sentindo-se desconfortável sob o olhar invisível dele. Ele permaneceu em silêncio e o silêncio se tornava cada vez mais opressivo. Como está sua irmã? Ele finalmente perguntou, ainda olhando pela janela. O médico a examinou. Ele disse que são necessários exames adicionais, mas está otimista, respondeu ela. Obrigada. Não precisa agradecer, faz parte do nosso acordo. Seu tom era frio. Ele se virou e sentou-se na cadeira em frente. Amanhã você começará seu trabalho. Você se encontrará com Charlotte. O que devo fazer? Há alguma instrução especial? Perguntou Olivia, tentando esconder a emoção. Nenhuma instrução. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Apenas seja você mesma, aquela que você foi no mercado. Não tente tratá-la, não dê conselhos, não tenha pena dela. Apenas esteja ao lado dela. É tudo o que se espera de você. Se ela não quiser falar, fique em silêncio com ela. Se ela quiser ir ao jardim, vá com ela. Entendi. Olivia assentiu. O café da manhã é às 8. A senhora Peterson lhe mostrará o quarto dela depois do café, disse ele, dando a entender que a conversa havia terminado. A manhã seguinte começou com uma estranha sensação de irrealidade. Olivia tomou café da manhã sozinha na enorme sala de jantar. Após o café da manhã, a senhora Peterson, como prometido, a conduziu a outra ala da casa. Elas pararam diante de uma porta clara. Charlotte está aqui, disse a governanta secamente e saiu. Olivia ficou parada por um momento, reunindo coragem. Ela bateu suavemente, mas não obteve resposta. Então, ela abriu a porta com cuidado. O quarto estava inundado pela luz da manhã. Uma garota estava sentada em uma poltrona perto da enorme janela. Ela era muito magra e pálida, com longos cabelos claros que caíam sem brilho sobre os ombros. Ela olhava para o jardim e parecia não notar a entrada de Olivia. Olá, Charlotte. Meu nome é Olivia, disse ela baixinho. A garota não reagiu. Ela continuou olhando fixamente pela janela. Olivia não sabia o que fazer. Ela se lembrou das palavras de Julian. Apenas fique por perto. Ela pegou uma cadeira, colocou-a a alguns passos da poltrona de Charlotte e também ficou olhando para o jardim. Assim se passou 1 hora. Depois, outra. Charlotte não disse uma palavra, não fez um único movimento. Na hora do almoço, a enfermeira chegou e silenciosamente a alimentou com uma colher. A jovem comeu sem reclamar, como uma boneca.
Olivia se sentia péssima. Parecia que ela estava falhando em seu trabalho desde o primeiro dia. 3 dias se passaram assim, 3 dias intermináveis, todos iguais. Olivia entrava no quarto de Charlotte pela manhã e saía à noite. Ela trazia livros e lia baixinho, sem esperar nenhuma reação. Contava sobre sua vida no mercado, sobre o engraçado comerciante Martin, sobre o cheiro do mar. Charlotte ficava em silêncio. Ela parecia um fantasma bonito, mas quebrado, preso naquela casa de vidro. Olivia começou a duvidar da correção de sua decisão. Talvez ela tivesse cometido um erro terrível. Talvez ela não fosse capaz de ajudar aquela garota. No 4º dia, choveu forte. Gotas grandes batiam no vidro e o jardim atrás da janela parecia cinzento e sombrio. Olivia, como de costume, estava sentada em seu quarto quando sentiu uma inquietação inexplicável. Ela olhou pela janela do quarto, que dava para outra parte do jardim, e o que viu fez seu coração parar. À distância, sob a chuva torrencial, estava uma figura solitária. Era Charlotte. Ela estava completamente encharcada, seus cabelos claros grudados no rosto, mas permanecia imóvel, olhando para um velho roseiral seco. Sem pensar 2 vezes, Olivia pegou um cobertor quente da cama e correu para a rua. A chuva fria imediatamente molhou suas roupas, mas ela não prestou atenção. Ela correu pela grama molhada até a figura solitária de Charlotte. A garota estava tão imóvel que, por um momento, Olivia ficou com medo. Ela se aproximou. Charlotte olhava para o roseiral morto com tanta tristeza nos olhos que o coração de Olivia se apertou. "Você vai ficar toda molhada", disse Olivia baixinho, jogando o cobertor sobre os ombros de Charlotte. Ela esperava que a garota, como de costume, não reagisse. Mas Charlotte virou lentamente a cabeça e olhou para ela. Seus olhos, grandes e cinzentos como os do irmão, estavam cheios de lágrimas que se misturavam com as gotas de chuva. "Eles vão murchar mesmo", sussurrou ela. Sua voz estava rouca e baixa, como se ela não falasse há muito tempo. Foi a primeira frase que Olivia ouviu dela em todos esses dias. "Sim, murcharão", respondeu Olivia, igualmente baixa, sem tentar discutir ou consolar. "Todas as flores murcham algum dia." "Então por que elas florescem?" perguntou Charlotte, seu olhar voltando-se novamente para o arbusto morto. "Qual é o sentido disso, se o fim é o mesmo?" "Ela não está falando sobre flores", compreendeu Olivia. Ela estava falando sobre algo seu, sobre sua dor, que Olivia ainda não conhecia. "Provavelmente, o sentido é poder apreciá-las enquanto elas florescem", disse Olivia lentamente, escolhendo as palavras. "O sentido está na beleza efêmera que elas proporcionam, mesmo que seja por pouco tempo." Charlotte ficou em silêncio, mas Olivia percebeu que ela estava ouvindo. A chuva começou a diminuir. "Minha mãe amava muito este jardim", disse Charlotte de repente. "Ela mesma plantou essas rosas. Depois ela adoeceu e morreu. E as rosas também morreram. Aí estava, parte da dor que a consumia por dentro." "Sinto muito", disse Olivia com sinceridade. "Julian mandou o jardineiro arrancar esse arbusto", continuou Charlotte, sem prestar atenção às suas palavras. "Disse que não queria ver nada morto aqui. Ele quer que tudo seja perfeito, mas o mundo não é perfeito." Não é perfeito", concordou Olivia. "Há lugar para o murchamento. Isso também faz parte da vida." Elas permaneceram em silêncio por mais algum tempo. Então, Olivia pegou Charlotte delicadamente pela mão. Sua mão estava gelada. "Vamos para dentro", disse ela suavemente. "Você está congelando. Podemos tomar um chá quente." Para sua surpresa, Charlotte não resistiu. Ela se deixou levar para longe do gramado. Quando caminhavam pela trilha molhada em direção à casa, Olivia sentiu os dedos finos de Charlotte apertar levemente sua mão. Esse gesto quase imperceptível era mais eloquente do que qualquer palavra. Era uma pequena centelha de confiança em um oceano de desespero.
Naquela noite, Charlotte ficou pela primeira vez para jantar na sala de jantar comum. Ela continuava calada, mas não ficava mais olhando para um único ponto. Ela observava Olivia. E Olivia sentia que hoje havia dado o primeiro passo real para ajudar aquela alma perdida. E ela sabia que agora não havia mais volta. Depois da conversa na chuva, algo mudou. Charlotte começou a sair de sua concha. No início, foram passos quase imperceptíveis. Ela começou a sair para o jardim com Olivia, mas por vontade própria. Às vezes, ela fazia perguntas sobre flores ou pássaros. Sua voz ainda era baixa, mas soava com mais frequência. Olivia nunca a apressava. Ela simplesmente ficava por perto, como Julian havia pedido. Ela via o irmão observando-as da janela de seu escritório. Ele nunca se aproximava, nunca interferia, mas em seu olhar ela via esperança. Um mês se passou. Maia estava muito melhor. Os novos medicamentos e cuidados faziam maravilhas. Ela não tossia mais à noite e suas bochechas ficaram coradas. Ela até fez amizade com uma das enfermeiras, uma jovem chamada Sarah. A vida parecia estar se normalizando, mas Olivia não conseguia se livrar da sensação de que estavam vivendo em um vulcão e que em breve haveria uma erupção. Certa noite, Julian anunciou que teriam um convidado para jantar. "É meu parceiro de negócios, David", disse ele a Olivia. "Quero que você e Charlotte também estejam presentes." Olivia percebeu que Charlotte ficou tensa ao ouvir esse nome. Mas ela não disse nada, apenas acenou com a cabeça em silêncio. David era um homem de 35 anos, com um sorriso encantador e olhos frios. Ele vestia um terno caro e se comportava com a confiança de alguém acostumado a conseguir o que quer. Desde o início do jantar, Olivia sentiu uma antipatia inexplicável por ele. "Então você é a famosa Olivia", disse ele sorrindo para ela. "Julian falou muito sobre você. Ele diz que você faz milagres." "Eu não faço milagres", respondeu Olivia calmamente. "Eu apenas converso com Charlotte." "Bem, aparentemente você encontrou as palavras certas." Ele desviou o olhar para Charlotte, que estava sentada, olhando fixamente para o prato. "Você está linda hoje, Charlie. Muito melhor do que da última vez." Com suas palavras, a garota estremeceu e se encolheu ainda mais. Olivia viu Julian cerrar os punhos debaixo da mesa. A atmosfera à mesa ficou gelada. "Julian e eu estamos discutindo um novo projeto." David tentou aliviar a tensão. "A construção de um complexo turístico na costa. Um investimento muito promissor." Ele falava sobre negócios milionários com facilidade e naturalidade. Olivia o ouvia e sentia a ansiedade crescer. Havia algo predatório em sua maneira de falar, em seu olhar, que ele lançava de vez em quando para Charlotte. Ela percebeu que a garota estava assustada. Ela mal tocou na comida e ficou em silêncio durante todo o jantar. Quando o jantar terminou, David se levantou. "Foi um prazer conhecê-la, Olivia", disse ele. "Espero vê-la novamente." Ele se aproximou de Charlotte e quis colocar a mão no ombro dela, mas ela se afastou bruscamente. Por um segundo, um lampejo de raiva passou por seus olhos, mas ele imediatamente voltou a esboçar um sorriso charmoso. "Cuide-se, Charlotte", disse ele e saiu. Assim que a porta se fechou atrás dele, Charlotte levantou-se da mesa e correu para o seu quarto. Julian parecia mais sombrio do que uma nuvem. "Peço desculpas por esta noite", disse ele a Olivia. "Quem é ele?" perguntou ela diretamente. Julian hesitou por um momento. "Ele é meu sócio. Temos um negócio em comum. Não posso simplesmente parar de me comunicar com ele." "Ele a assusta", disse Olivia. "Você vê como ela reage a ele." "Eu vejo tudo", respondeu ele com severidade. "Não pense que você é a única a perceber isso." Ele se virou e foi para o escritório, deixando Olivia sozinha. Ela foi ver como Charlotte estava. A porta do quarto estava entreaberta. Olivia espiou e viu a menina sentada no chão,
encostada na parede, chorando baixinho. Em sua mão, ela segurava um pequeno medalhão de prata que Olivia nunca tinha visto antes. Olivia entrou silenciosamente no quarto e sentou-se no chão ao lado de Charlotte. Ela não fez perguntas, apenas ficou sentada ao lado dela, fazendo com que a jovem percebesse que não estava sozinha. Passaram-se alguns minutos antes que Charlotte falasse. Sua voz estava cheia de dor. "É um presente", ela sussurrou, abrindo a mão. Nela havia um medalhão de prata deslustrado em forma de coração. "Foi um presente do Mark." "Quem é Mark?" Olivia perguntou gentilmente. "Ele era meu noivo", disse Charlotte, e lágrimas rolaram novamente por suas bochechas. "Nós íamos nos casar. Ele era tão bom, tão alegre. Ele era o único que me entendia." Ela se calou, sufocada pelos soluços. Olivia a abraçou pelos ombros. "O que aconteceu com ele?" perguntou Olivia, embora já soubesse que a resposta seria terrível. "Ele morreu", suspirou Charlotte. "Há um ano, um acidente de carro. Estávamos voltando para casa depois do jantar e outro carro bateu em nós. Mark morreu na hora." Olivia sentiu um calafrio percorrer suas costas. Ela se lembrou dos olhos frios de David e de seu sorriso predatório. "David", ela sussurrou. Charlotte assentiu freneticamente. "Ele estava dirigindo aquele carro." Sua voz falhou. "Todos disseram que foi um acidente. Nevoeiro, estrada escorregadia. Ele foi absolvido. Mas eu sei que não foi um acidente. Eu sei que ele fez isso de propósito." "Um segredo que só agora foi revelado", pensou Olivia. Ela ouvia com a respiração suspensa e o quebra-cabeça começava a se encaixar. "Por que você acha isso?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "David era obcecado por mim", disse Charlotte com repulsa. "Ele é amigo de Julian desde a infância, sempre esteve em nossa casa. No começo, eu não dei importância, mas depois ele se tornou muito insistente. Ele me dava presentes caros que eu não aceitava. Ele dizia que eu deveria ficar com ele e não com Mark. Ele me ameaçava. Contei a Julian, mas ele disse que eu estava exagerando, que David estava apenas demonstrando simpatia. E então, quando anunciei meu noivado com Mark, ele enlouqueceu. Naquela noite, antes do acidente, ele me ligou e disse que, se eu não fosse dele, não seria de ninguém." Olivia ficou horrorizada. Não foi apenas uma tragédia, foi um assassinato frio e planejado, que o criminoso conseguiu escapar impune. "Você contou isso à polícia? Sobre as ameaças dele?" ela perguntou. "Eu tentei." Charlotte sorriu amargamente. "Mas eu estava em choque, histérica. Ninguém me ouviu. David tinha os melhores advogados. Eles apresentaram tudo como se eu tivesse enlouquecido de dor. Nem mesmo Julian acreditou em mim. Ele disse que eu estava procurando culpados, que David não poderia ter feito isso. Ele escolheu seu amigo, seu negócio, e não a mim. Depois disso, eu parei de falar. De que adianta falar se ninguém acredita em você?" Agora Olivia entendeu tudo. O silêncio de Charlotte não era uma doença, mas uma defesa contra o mundo que a traiu. "Eu acredito em você", disse Olivia com firmeza, olhando nos olhos dela. Charlotte ergueu os olhos cheios de lágrimas, nos quais brilhou uma centelha de esperança. "É verdade?" "É verdade", confirmou Olivia. Cada palavra sua. Ela se sentia completamente vazia. Ela veio para esta casa para ajudar a jovem a lidar com a depressão, mas acabou no centro de um terrível drama criminal. Ela era a única que sabia a verdade, e esse fardo era incrivelmente pesado. O que ela poderia fazer? Ela era apenas uma pobre garota do mercado de peixes. Naquele momento, a porta do quarto se abriu bruscamente. Julian estava parado na soleira. Seu olhar caiu sobre o medalhão na mão da irmã e seu rosto ficou petrificado. "De onde você tirou isso?" ele perguntou, sua voz baixa e ameaçadora. "Eu disse para você jogá-lo fora." A pergunta de Julian soou como um tiro na sala silenciosa.
Charlotte estremeceu e apertou o medalhão com mais força, como se temesse que o irmão lhe tirasse a última lembrança de Mark. Um desafio surgiu em seus olhos. Eu nunca vou jogá-lo fora, respondeu ela. E em sua voz havia um tom metálico que Olivia nunca tinha ouvido antes. É a única coisa que me resta. Ele está te fazendo mal, disse Julian com severidade. Você precisa esquecer o passado e seguir em frente. Seguir em frente? Charlotte sorriu amargamente. É fácil para você falar. Não foi o seu ente querido que foi morto diante dos seus olhos. Pare com isso. A voz dele ficou mais alta. Foi um acidente. Quantas vezes já discutimos isso? Não foi um acidente, e você sabe disso, ela gritou. Você só tem medo de encarar a verdade. Você tem medo de perder seu dinheiro, seu negócio. David é mais importante para você do que eu. A tensão na sala atingiu o limite. Olivia estava sentada entre eles, sentindo-se testemunha de uma tragédia de muitos anos que finalmente veio à tona. Isso não é verdade, disse Julian, com a voz trêmula. Ele parecia cansado e exausto. Ele se sentou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Então por que você não acreditou em mim? Sussurrou Charlotte. Porque eu não queria acreditar, respondeu ele com voz abafada. Porque se eu acreditasse, teria que admitir que meu melhor amigo, uma pessoa que conheço desde a infância, é um monstro. Eu teria que destruir tudo o que construí durante toda a minha vida. Ele ergueu a cabeça, e Olivia viu tanta dor em seus olhos que sentiu pena dele. Eu acreditei em você, Charlie, disse ele baixinho. Não acreditei imediatamente, mas acreditei. Eu investiguei, encontrei pessoas. Sei que David bateu de propósito naquela noite. A distância de frenagem era muito curta. Ele calculou tudo. Mas não tenho provas. Apenas a sua palavra contra a dele e a reputação impecável dele. No tribunal, isso não valerá nada. Charlotte e Olivia ouviram-no, prendendo a respiração. Era a confissão que a jovem esperava há 1 ano. Mas por que não fez nada? Por que continua a trabalhar com ele? Perguntou ela já mais calma. Porque me coloquei numa armadilha, respondeu Julian com amargura. Nossas empresas estão muito ligadas. Temos ativos em comum, projetos em comum. Se eu tentar romper relações com ele agora, ele vai me destruir. Ele vai deixar na rua não só a mim, mas também milhares de nossos funcionários. Tentei encontrar uma maneira de sair dessa parceria, comprar a parte dele, mas ele não concorda. Ele me mantém sob controle. E ele sabe que eu sei. É por isso que ele vem aqui, para mostrar que não tem medo de nada, para atormentar você e a mim. Agora o quadro estava completo. Julian não era um traidor, mas sim um refém da situação, assim como sua irmã. Ele vivia em uma gaiola de ouro, obrigado a ver todos os dias o assassino da pessoa amada por sua irmã, sorrir para ele e fazer negócios com ele. Sua frieza e distância eram apenas uma máscara que escondia o desespero. O que vamos fazer? Sussurrou Charlotte. Não havia mais raiva em sua voz, apenas medo e confusão. Os dois olharam para Olivia. Naquele momento, ela deixou de ser apenas uma funcionária contratada para eles. Ela se tornou a única pessoa em quem ambos podiam confiar. Ela era a única que via o quadro completo de fora. E foi na cabeça dela que surgiu a solução. Simples e arriscada. Vocês dois tentaram lutar contra ele sozinhos, disse ela lentamente, levantando-se do chão. Ele é forte porque os separou. Ele se alimenta do medo de vocês, do silêncio de vocês, dos segredos de vocês. Mas se ficarem juntos, ficarão mais fortes. Mas não temos provas, objetou Julian. Não temos nada para apresentar a ele. Então temos que obtê-las, disse Olivia com firmeza. Seu medo recuou e foi substituído por uma determinação fria. Ela se lembrou de quando estava no mercado, cansada e pobre, mas não abatida. Ela sabia o que era lutar pela vida. Só há uma maneira de resolver isso. Temos que fazer David confessar.
As palavras de Olivia pairaram no silêncio da sala, carregadas de eletricidade. Fazer David confessar. Parecia tão simples e tão louco ao mesmo tempo. Julian e Charlotte olhavam para ela como se fosse uma pessoa que tivesse sugerido entrar na jaula do leão. Julian foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso é impossível, disse ele, balançando a cabeça. David é muito inteligente e cauteloso. Ele nunca confessaria. Sabe que cada palavra sua pode ser usada contra ele. Ele é inteligente, mas também é arrogante, rebateu Olivia, sua voz soando calma e confiante. Por que o pior conselho acabou sendo o melhor? Essa frase estranha de algum artigo veio à sua mente. Às vezes, o plano mais louco acabava sendo o único certo. Ele se considera invulnerável. Ele acha que vocês dois estão abatidos e indefesos. E essa é a fraqueza dele. Temos que usar o ego dele contra ele mesmo. Como? Perguntou Charlotte. Pela primeira vez em muito tempo, sua voz não soava desesperada, mas curiosa. Olivia voltou o olhar para ela. Você, disse ela, você será a isca. Julian levantou-se da cadeira. Não vou permitir. Sua voz soava furiosa. Não vou permitir que ela se envolva ainda mais nisso. Ela já sofreu o suficiente. Você vai permitir, disse Charlotte com firmeza, levantando-se. Ela olhou para o irmão e havia uma nova força em seu olhar. Esta é a minha vida, é minha dor. Não quero mais me esconder. Quero lutar. Conte-me, Olivia, o que devo fazer? Olivia sentiu uma onda de respeito por aquela garota frágil. Ela viu como o medo dentro dela lutava contra o desejo de justiça. O plano é arriscado, ela avisou. Vamos organizar outro jantar. E nesse jantar você vai se comportar de maneira diferente. Você não será mais uma vítima. Você vai mostrar ao David que está seguindo em frente, que a crueldade dele não a abalou, mas a tornou mais forte. Você vai flertar com ele. O quê? Exclamaram o irmão e a irmã em uníssono. Ele é obcecado por você, Charlotte, explicou Olivia. Ele quer possuí-la, e quando ele perceber que tem uma chance, ele perderá a vigilância. Ele vai querer se gabar de seu poder, de sua vitória. Ele vai querer provar para você que é melhor que Mark. E nesse momento, ele pode dizer o que precisamos. E nós vamos gravar tudo, adivinhou Julian. Sua raiva deu lugar à surpresa. Ele olhou para Olivia como se a visse pela primeira vez, não como uma pobre vendedora de peixe, mas como uma estrategista astuta. Exatamente, concordou Olivia. Vamos instalar microfones ocultos na sala de jantar e no jardim. Charlotte terá que levá-lo a falar sobre Mark, sobre aquela noite. Eu consigo, disse Charlotte. Eu farei isso. Pelo Mark. É muito perigoso. Julian ainda tinha dúvidas. Não posso deixá-la sozinha com ele. Você não vai deixá-la, disse Olivia. Nós estaremos na sala ao lado. Ouviremos cada palavra. E se algo der errado, intervirá imediatamente. Eles discutiram os detalhes por um longo tempo. O plano era como andar na corda bamba sobre um precipício. Um passo em falso, uma palavra errada, e tudo poderia desmoronar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, algo que não existia há 1 ano apareceu naquela casa. Esperança. Eles não eram mais indivíduos derrotados, mas uma equipe. Tudo bem, disse Julian finalmente, levantando-se. Seu rosto estava pálido, mas decidido. Vou ligar para David e convidá-lo para jantar. Vou dizer que precisamos discutir os detalhes do novo acordo. Ele estará aqui amanhã à noite e estaremos prontos. O dia seguinte foi de preparativos frenéticos. Julian trouxe um especialista em segurança, que instalou microfones minúsculos na sala de jantar e no gazebo do jardim. Olivia ajudou Charlotte a se preparar para seu papel. Juntas, elas escolheram um vestido e ensaiaram as falas. Você precisa ser forte, disse Olivia, segurando as mãos da garota. Você precisa olhá-lo nos olhos e não demonstrar medo. Você é a caçadora e ele é sua presa.
Charlotte acenava com a cabeça, com uma expressão concentrada e séria no rosto. Ela estava se transformando diante dos olhos. De uma menina assustada, ela se transformava em uma jovem mulher pronta para lutar por sua verdade. À noite, quando David chegou, tudo estava pronto. Ele entrou na casa com o mesmo sorriso presunçoso, carregando um buquê de rosas caras nas mãos. "Para a dona da casa", disse ele, estendendo as flores para Charlotte. Ele esperava ver a garota assustada de sempre, mas em vez disso, uma bela mulher confiante em um elegante vestido escuro olhava para ele. "Obrigada, David", disse ela, com uma voz suave e melodiosa. "Muito gentil da sua parte." Ele ficou impressionado. Não conseguia tirar os olhos dela. Durante o jantar, Charlotte se comportou de maneira impecável. Ela manteve uma conversa social, riu das piadas dele e fez perguntas sobre negócios. Olivia e Julian estavam sentados ao lado, mal tocando na comida, com os nervos tensos como cordas. Eles trocavam olhares rápidos e nos olhos de Julian, Olivia via admiração e medo pela irmã. "Você está irreconhecível hoje, Charlotte", disse David, servindo-se de mais vinho. "O que aconteceu? Novos remédios? Ou uma nova companhia?" Ele olhou significativamente para Olivia. "Eu apenas percebi que a vida continua", respondeu Charlotte com um leve sorriso. "Não se pode viver eternamente no passado. O Mark não gostaria disso." Ao ouvir o nome de Mark, David ficou tenso por um instante, mas Charlotte disse isso com tanta naturalidade e descontração que ele relaxou. "Palavras sábias." Ele concordou com a cabeça. "Ele era um bom rapaz, mas muito brando. Não para você. Você precisa de alguém forte, alguém que possa tirar da vida tudo o que quiser." "Talvez você esteja certo", disse Charlotte enigmaticamente, bebendo um pouco de vinho. Seus olhos brilharam. Ele viu que a isca havia sido engolida. "Observe com atenção. Vou mostrar apenas uma vez." Essa frase de um filme antigo descrevia perfeitamente o que estava acontecendo. David achava que estava controlando a situação. Quando o jantar chegou ao fim, ele se levantou. "O tempo está maravilhoso hoje", disse ele olhando para Charlotte. "Você não quer dar um passeio pelo jardim? Para relembrar os velhos tempos?" Esse foi o momento decisivo. Olivia prendeu a respiração. Ela viu Charlotte olhar para ela por um segundo, buscando apoio, e Olivia acenou com a cabeça discretamente. "Com prazer", disse Charlotte, levantando-se da mesa. Eles saíram para o terraço e se dirigiram para o fundo do jardim até o gazebo, onde estava escondido o segundo microfone. Julian e Olivia correram para o escritório, onde estava instalado o dispositivo de escuta. A parte mais perigosa do plano havia começado. O escritório estava em silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo leve chiado dos alto-falantes e pelos batimentos de seus próprios corações. Eles ouviam os passos de Charlotte e David na grama, suas frases baixas e sem sentido sobre o tempo e as flores. Finalmente eles chegaram ao gazebo. "Vamos sentar", disse David. Olivia viu os nós dos dedos de Julian empalidecerem enquanto ele apertava a borda da mesa. "É tão bonito aqui", disse Charlotte. "Mark adorava este lugar. Costumávamos sentar aqui à noite. Foi ela quem começou essa conversa perigosa." Mark", disse David, com um leve tom de irritação na voz. "Por que você fica falando dele o tempo todo? Ele é passado. Ele era fraco. Ele não te merecia." "Por que você pensa assim?" perguntou Charlotte com a voz absolutamente calma. "Porque ele não sabia lutar pelo que queria", respondeu David com satisfação. "E eu sei, eu sempre consigo o que quero, e eu sempre quis você, Charlie, você sabe disso." "Mas eu escolhi ele", ela respondeu suavemente. "E isso foi um erro seu." A voz dele ficou mais baixa e mais dura. "Eu tentei te avisar, tentei explicar que ele não era bom para você, mas você não me ouviu. Você me obrigou a tomar medidas extremas." Houve uma pausa nos alto-falantes.
Olivia agarrou a mão de Julian. Vamos, diga isso, ela implorou mentalmente. Do que você está falando? Perguntou Charlotte. David riu, um riso baixo e desagradável. Você entende tudo, não é? Você é uma garota inteligente. Você acha que foi apenas um acidente? Na neblina? Na estrada escorregadia? E não foi? Sua voz tremeu, mas ela se controlou. Não, disse ele com orgulho. Não havia neblina, e a estrada estava completamente seca. Eu calculei tudo. Um golpe certeiro. E o problema estava resolvido. Ele se colocou no meu caminho. Ninguém se coloca no meu caminho. Eu o eliminei, como faço com qualquer um que ouse. Naquele momento, a porta do escritório se abriu, e eles viram Charlotte correndo em direção à casa. Seu rosto estava distorcido de horror. David saiu correndo atrás dela. Ele viu a expressão no rosto de Julian e Olivia, viu o gravador sobre a mesa e seu rosto mudou. O sorriso presunçoso desapareceu, dando lugar a uma expressão de fúria animal. Vocês planejaram tudo, ele rosnou. Está tudo acabado, David, disse Julian, sua voz fria como aço. David não correu para eles, mas para Charlotte. Ele a agarrou, colocando um caco de copo quebrado que ainda segurava na mão contra sua garganta. Tentem se aproximar, sussurrou ele, e eu a matarei. Por um instante, todos ficaram paralisados. O tempo parecia ter parado, concentrado em um único ponto, onde o caco afiado de vidro brilhava na garganta de Charlotte. Olivia sentiu o chão frio desaparecer sob seus pés e seu coração parar por um segundo. Meu coração parou por um segundo. Essa frase nunca esteve tão próxima da realidade. O pânico frio e pegajoso ameaçava engoli-la, fazê-la gritar ou ficar paralisada. Mas então ela olhou para Julian. Ele estava mortalmente pálido, mas não havia medo em seus olhos, apenas uma raiva fria e concentrada e um sentimento doloroso de culpa. Ele trouxe aquele monstro para dentro de sua casa, e agora a história ameaçava se repetir. Então ela olhou para Charlotte. A menina não chorava, não gritava. Ela estava presa, mas não estava abatida. Ela olhava diretamente nos olhos de seu algoz, e em seu olhar brilhava um ódio puro e inflexível. Solte-a, David, disse Julian lentamente e articuladamente, dando um passo quase imperceptível à frente. Você já perdeu. Não piore sua situação. Eu lhe darei dinheiro. Quanto você quiser. Apenas solte-a e vá embora. Perdi? David riu histericamente, seu rosto se contorcendo em uma careta. Dinheiro? Você acha que eu preciso do seu dinheiro? Você é que perdeu. Se eu não posso tê-la, ninguém terá. Ele fixou o olhar em Charlotte, saboreando seu poder. Assim como o seu querido Mark. Ele também achava que tinha vencido. Sabe do que ele falou nos últimos segundos? De você. Ele chamou por você. Ele disse isso tentando quebrá-la, saboreando o medo dela. Mas ele não viu medo, e isso o deixava louco. Foi nesse momento que Olivia percebeu o que precisava fazer. O medo recuou, dando lugar a uma fria lucidez. Ela se lembrou daquele dia no mercado, quando Julian estava diante dela, sufocado pelo pânico. Ela se lembrou de suas próprias palavras. Olhe diretamente para mim. Respire. O poder não estava nos punhos, mas nas palavras. David, olhe para mim, disse ela em voz alta e clara. Ele virou a cabeça na direção dela, surpreso. Ele esperava qualquer coisa. Gritos, lágrimas, súplicas, mas não aquele tom calmo e autoritário da vendedora de peixe. Você ainda acha que é forte? Ela continuou, dando um passo lento à frente. Julian ficou tenso, pronto para atacar a qualquer momento. Mas você não é forte, você é patético e fraco. Você tinha tanto medo de perder em uma luta justa que matou um homem desarmado por trás. E agora você se esconde atrás de uma garota frágil. Isso não é força, é covardia. Suas palavras atingiram o alvo, seu ponto mais sensível, seu ego inflado. Seu rosto ficou vermelho de raiva.
Cale a boca, vadia, ele sussurrou. Mark era mais forte do que você. Olivia não se acalmava, sua voz soava como aço. Porque ele não tinha medo de amar e ser amado. E você tem medo de tudo. Você sempre foi a sombra de Julian, sempre o segundo. Você tem medo da rejeição, tem medo de perder, tem medo da verdade. Mesmo agora, você tem medo de olhar nos olhos dela e ver lá não medo, mas desprezo. Eu disse para você calar a boca. Ele perdeu completamente o controle. Por um segundo, apenas um segundo fatídico, ele afrouxou o aperto em Charlotte, instintivamente brandindo o caco na direção de Olivia. Esse segundo foi suficiente. Julian, movendo-se com a rapidez de um predador, lançou-se para a frente com um movimento relâmpago. Ele não bateu, mas torceu com força o braço de David. Ouviu-se um estalo surdo e o som de vidro quebrado no chão de mármore. No mesmo instante, os seguranças invadiram o jardim, chamados por Julian com antecedência e instruídos a aguardar o sinal. David foi imobilizado e derrubado impiedosamente no chão, seus gritos furiosos e palavrões ecoando pelo jardim noturno. Tudo estava acabado. Charlotte se jogou nos braços do irmão e seu corpo foi sacudido por soluços. Mas eram lágrimas de alívio, lágrimas que lavavam um ano de dor e medo. Olivia ficou de lado, com as pernas tremendo devido à tensão vivida. Julian se aproximou dela, ainda abraçando a irmã com força. Você a salvou, disse ele, olhando para Olivia por cima da cabeça de Charlotte. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Você salvou uma vida novamente, desta vez a dela. Olivia apenas balançou a cabeça, sentindo as forças abandonarem seu corpo. Ela se salvou sozinha, respondeu baixinho. Ela deixou de ter medo. Os três estavam em pé no meio do jardim silencioso, iluminados pela luz da lua. O mundo ao redor deles parecia ter parado. O passado estava enterrado. O tirano havia sido derrotado. À frente, havia uma vida nova e desconhecida, livre do medo. Vários meses se passaram. A história da prisão de David causou muito alvoroço na imprensa. Começou um longo processo judicial, mas com a gravação do confesso, ele não tinha nenhuma chance. A casa que antes parecia uma fortaleza fria para Olivia mudou. Ela se encheu de luz e risadas. Charlotte floresceu. Ela começou a pintar, passear muito. Sua voz voltou a ser alegre e animada. Maya se sentia ótima. Os melhores médicos conseguiram encontrar uma terapia que deu resultados surpreendentes. Ela se matriculou em cursos de design e passava todo o seu tempo livre com novos amigos. Julian também mudou. Ele passou a viajar menos a trabalho e a passar mais tempo em casa. As linhas de tensão em seu rosto se suavizaram e seus olhos não tinham mais o antigo olhar frio. Ele frequentemente olhava para Olivia com carinho e gratidão, o que fazia o coração dela parar. Certa noite, ele a chamou em seu escritório. Quero conversar com você sobre o seu futuro, disse ele, quando ela se sentou na cadeira à sua frente. Nosso acordo já foi cumprido há muito tempo. Você fez por Charlotte mais do que qualquer um poderia imaginar. Você está livre, Olivia. Pode ir embora a qualquer momento, e eu cuidarei de você e da sua irmã pelo resto da vida. As palavras dele deixaram Olivia com um frio na barriga. Ir embora. Ela estava tão acostumada com aquela casa, com aquelas pessoas. A ideia de voltar para um mundo onde era preciso lutar por cada centavo parecia insuportável, mas ela sabia que não poderia ficar ali para sempre. Obrigada, disse ela baixinho, sem levantar os olhos. Mas não quero que você vá embora, ele continuou. Quero lhe oferecer um novo emprego, não como acompanhante. Quero abrir uma fundação de caridade para ajudar pessoas que se encontram em situações difíceis, como você já esteve, e quero que você a dirija. Olivia olhou para ele com surpresa. Mas eu não tenho experiência nem formação. Você tem algo mais importante, disse ele sorrindo. Você tem coração e sabe o que é a verdadeira força. Você vai conseguir. Era uma proposta incrível.
Uma chance não apenas de ganhar dinheiro, mas de fazer algo importante, de ajudar outras pessoas. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu aceito, ela sussurrou. Eu sabia que você aceitaria, ele disse. Ele se levantou da mesa, aproximou-se dela e segurou suas mãos. Mas há mais uma coisa. Quero que você fique não apenas pelo trabalho. Quero que você fique por mim. Ele a olhou como nunca antes, com ternura, com esperança, com amor. E Olivia percebeu que sua história naquela casa estava apenas começando. Mais um ano se passou. Uma noite quente de verão envolveu a propriedade com uma luz dourada. No jardim, agora repleto de rosas em flor, ouvia-se risadas. Maia, saudável e feliz, mostrava seus novos esboços para Charlotte. Charlotte, que agora dirigia a fundação junto com Olivia, os examinava com interesse. Ela se tornara uma jovem confiante e elegante. No terraço, de mãos dadas, estavam Olivia e Julian. Eles observavam em silêncio essa cena idílica. Ao longo desse ano, seus sentimentos se fortaleceram, transformando-se em um amor profundo e tranquilo, baseado na confiança e no respeito. A casa deixou de ser uma fortaleza e se tornou um verdadeiro lar, cheio de calor e aconchego. Você se lembra daquele dia no mercado? Perguntou Julian de repente, virando-se para ela. É impossível esquecer, sorriu Olivia. Você estava tão arrogante e assustado ao mesmo tempo. E você estava tão forte, disse ele, beijando sua mão. Você salvou minha vida, Olivia. Naquele primeiro dia. Só que eu percebi isso muito mais tarde. E você salvou a minha, ela respondeu, encostando-se em seu ombro. E a vida da minha irmã. Estamos quites. Ele a abraçou e eles ficaram juntos olhando o pôr do sol. A garota do mercado de peixes encontrou a felicidade onde menos esperava. Ela passou pelo medo e pela desconfiança para encontrar não apenas liberdade e bem-estar, mas também uma família de verdade. Sua jornada da vulnerabilidade à força estava completa e uma vida longa e feliz a esperava.